Oi, pessoal, estamos de volta aqui para a parte 2 da nossa aula. Eu sou a professora Kelly Campelo, é um prazer estar aqui com o pessoal de São Pedro do Piauí, com vocês que estão aqui acompanhando a nossa aula através da TV, através do nosso canal no YouTube. Então, vão aqui falando comigo. Hoje a gente está discutindo um conteúdo super importante, que é ter uma noção sobre as desigualdades que estão presentes dentro do país que a gente vive, né? Estou vendo aqui que o pessoal de São Pedro do Piauí apareceu, pessoal. Boa noite, que bom que o pessoal aí de anexo, do anexo Brejo, e São Pedro do Piauí está aqui comigo. Disseram que estão aí atentos, né? Quem é o professor, a professora presencial? Sempre gosto de saber quem é que está aí do outro lado. Então, coloquem aí, gente, no nosso bate-papo, se vocês estão entendendo, se vocês estão gostando. Estou vendo aqui, Seduc Piauí é que cidade? É Palmeira, é Santiago? Não, né? Aqui é outra, né? É Palmeira do Piauí? Ah, beleza, então. Então, o pessoal que assiste aula comigo também, né? Ó, o professor Gilson Santos, estamos entendendo. Perfeito, que bom que vocês estão aqui, viu, Palmeira do Piauí? Então, gente, olha só, vamos aqui dar continuidade ao nosso conteúdo, né? A gente está falando um pouco sobre as desigualdades raciais, sobre as desigualdades de gênero, desigualdade em relação à população indígena, negra, mulheres, LGBTQIA+, que são justamente pessoas que são entendidas como minorias no país que a gente vive. Lembrando, gente, que minoria não tem a ver com se é uma grande quantidade ou pequena quantidade, até porque a população negra, as mulheres são a maioria no país, mas é porque são justamente as pessoas que têm menos acesso aos nossos direitos básicos, como saúde, como trabalho, como educação, né, como lazer. Então, é algo realmente que a gente precisa pensar, refletir, né? Será que de que forma que essa sociedade a gente poderia ter uma diferença? Então, olha aí, para vocês terem uma ideia, a evolução da população residente no Brasil. Né? Hoje a gente tem as mulheres, elas são maiorias no Brasil. Esse aí é o censo do IBGE de 2010. Lembrando, né, que o IBGE, agora em 2022, ele está sendo feito mais uma vez. O IBGE é feito a cada 10 anos. Deveria ter sido em 2020, mas nós estávamos vivendo o auge da pandemia, então não dava para os recenseadores saírem nas ruas, né, fazendo a pesquisa. Então, justamente agora, o IBGE voltou a acontecer, estão aí passando na casa dos brasileiros. Eu sei que geralmente gera, né, um medo, as pessoas, devido também à criminalidade no país que a gente vive, então as pessoas elas têm ali um pouco de medo de abrir a porta das suas casas para poder receber o recenseador do IBGE, mas é muito importante, gente, que receba, porque a partir do IBGE que a gente vai saber quais foram as transformações no Brasil, se progrediu ou se regrediu na educação, na segurança, na saúde. Então, é muito importante que a gente responda, tá bom? E olha, cada recenseador do IBGE tem um colete e nessa roupa tem um QR Code que tu pode apontar o teu celular e saber se aquela pessoa realmente é uma pessoa que tem autorização para realizar aquele trabalho, porque tem o nome da pessoa, a foto, as suas informações básicas. Então, dá para tu saber que não vai ser nenhum crime, nenhum golpe, tá bom? Então, olha aqui nesse mapa. Percebam, gente, como que a população feminina no Brasil, olha, ela foi aumentando. Então, lá em 1872, né, era uma média de 9,9, né? Então, em milhões de pessoas, né? Lembrando que aqui é em milhões de pessoas. Olha aqui como a escala, as mulheres elas foram aumentando consideravelmente. Olha em 2010 o número, quanto que já é. Então, hoje no Brasil, a gente tem
mais de 51% da população brasileira é composta por mulheres, né, gente? E mesmo assim, as mulheres ainda é considerada uma minoria, porque tem menos acesso ao trabalho, à saúde, à segurança, né? A prova disso é que a gente tem um crime de feminicídio no Brasil, que existe desde 2015, justamente porque as mulheres acabam sendo mortas em grande quantidade. São as mulheres também que passam por uma dupla ou até tripla jornada de trabalho, porque trabalha em casa, trabalha fora, né? E dentro de casa ainda tem um trabalho ali com a casa, com os filhos, né? Dentro de uma sociedade machista, desigual que a gente vive, em que fica parecendo que apenas as mulheres é que têm a responsabilidade sobre a criação e a educação dos filhos, né? Inclusive, nós temos um abandono paterno, né, imenso no Brasil. Milhões de crianças são registradas apenas com o nome da mãe na certidão de nascimento, justamente, né, porque os homens, né, que também foram responsáveis pela criação daquela criança, acabam sumindo e não assumindo a sua responsabilidade, né? Olha, os excedentes das mulheres sobre os homens, gente. Olha como foi aumentando consideravelmente, né, a quantidade de mulheres no Brasil da década de 70 até o ano de 2007. Olha, mais números. Ó, o número de habitantes por localização. Hoje, no Brasil, a maior parte do Brasil é considerado um território urbano. São 172 milhões de pessoas que vivem na zona urbana do Brasil. Lembrando que o Brasil tem uma média de 212 milhões de habitantes, né? E aí, infelizmente, a gente sabe que muitos problemas estão inseridos dentro da área urbana do Brasil. Então, a gente tem poluição, a gente tem um aumento da criminalidade, um aumento também das pessoas que vivem em situação de rua, né? A gente tem um transporte, uma saúde, uma educação que ainda são muito precarizados. Ó, no outro dado, nós temos aí o número de habitantes por gênero e região. Então, no Brasil, a gente tem a maior parte da população é composta por mulheres, não é isso? A média é de mais de 100 milhões de mulheres no Brasil. Na zona urbana, as mulheres também são maioria, e na zona rural, os homens são maioria, né? Um pouquinho a mais apenas. Ó, o número de habitantes por raça. Na zona urbana, a gente tem aqui, ó, pardos, quase 74 milhões de pessoas pardas. Nós temos os amarelos, que são as pessoas ali com traços asiáticos. Indígenas, uma média de 398 mil. E a população branca, 83,14 milhões. Então, pretos, quase 15 milhões. É por isso que a população negra no Brasil ela é a maior, né? Porque a gente junta pardos e pretos. Então, aqui vai dar 80, mais de 90 milhões de pessoas são negras, pretas, no Brasil, né? Na zona urbana. E na zona rural, nós temos aí nos 51 mil amarelos, indígenas 300 mil. Então, tá vendo? A população indígena hoje ela já é maioria, é justamente na zona urbana. Isso quebra, inclusive, até todo o nosso preconceito. Até aquela ideia de que a população indígena ela ainda mora na zona rural. Vocês estão vendo aí que não, né? A maior parte da população indígena no Brasil hoje vive justamente na zona urbana. Bom, outro dado, maior proporção de homens nas idades iniciais, de mulheres nas idades mais avançadas. Então, de acordo aqui com o IBGE, olha só, a gente tem, né, os homens, eles estão mais jovens no Brasil e as mulheres, né, também, porque é uma quantidade muito maior.
Bom, educação, homens e mulheres, né? A gente tem, olha, a partir da década de 90, as mulheres elas passaram a ter uma escolaridade maior que a dos homens. Então, as mulheres elas estão se inserindo cada vez mais na educação. A gente pode até analisar isso aqui, né? Já que durante muito tempo na história do Brasil, a gente teve mais mulheres, né, que eram excluídas da educação. Então, por exemplo, uma família, quando ela era abastada, rica, né, era muito comum que o filho ele estudasse, o filho homem. Então, aqui no Piauí, por exemplo, muitos homens eles eram enviados para Recife ou para o Rio de Janeiro, ou até mesmo para a Europa, né, quando essa família ela tinha um poder aquisitivo e as mulheres, na maioria das vezes, acabavam não estudando, aprendiam ali a escrever, a ler no máximo. E essa realidade, ela está mudando cada vez mais. É por isso que hoje nós temos as mulheres, elas hoje apresentam uma escolaridade muito maior do que a dos homens no Brasil. Bom, olha, o número médio, ainda que em relação às mulheres, a gente viu que elas estão entrando mais, né? Seguem mais, então terminam o ensino médio, vão para o ensino superior, vão para uma pós-graduação. E ainda a gente precisa lembrar, né? O IBGE também analisou a média de horas trabalhadas pelas mulheres. E as mulheres trabalham mais do que os homens também. Eu lembro, esse dado aqui, o professor colocou ainda é de 2005, mas no dado de 2010, as mulheres trabalhavam uma média de 13 horas a mais do que os homens durante a semana, justamente porque nós temos a dupla e até mesmo tripla jornada de trabalho, que essas mulheres elas trabalham no ambiente público, em uma determinada empresa, no comércio, na indústria, né, independentemente do setor que elas estão inseridas, e depois elas ainda têm um trabalho dentro de casa, né, gente? Naquela ideia de que a mulher que é sempre responsável pela criação e pela educação dos filhos, como se o pai não tivesse a obrigação de também participar desse processo. Então, olha aí as diferenças de horas trabalhadas entre homens e mulheres, né? Tá vendo o vermelho que a mulher, em todos os anos, a gente teve mais horas de trabalho do que os homens. Bom, então, olha, outro dado aqui do IPEA, né? O perfil da discriminação no mercado de trabalho. Homens negros, mulheres brancas e mulheres negras. As mulheres brancas são tão bem ou mais qualificadas que os homens brancos e trabalham em setores industriais e regiões cuja remuneração é idêntica, mas na hora de decidir o tamanho do contra-cheque, o delas é muito menor que o deles, né? Então, olha essa fonte aqui do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, por exemplo, em 2003, as mulheres recebiam uma média de R$ 826 e os homens R$ 883. Né? Agora, vamos lá para 2011. Né, o salário aumenta, as mulheres recebiam uma média de R$ 1.043 e os homens R$ 1.201. Em 2015, as mulheres recebiam uma média de R$ 1.142 e os homens R$ 1.306. Então, quem está informando isso aqui? O IPEA, o próprio Ministério do Trabalho e do Emprego, o IBGE. Então, gente, é claro que existe uma diferença salarial entre homens e mulheres, e nós sabemos que isso é resultado desse machismo, né? Na ideia de que as mulheres elas não conseguem desenvolver o seu trabalho de uma forma adequada e profissional. Né? E isso é basicamente só a discriminação, porque nós sabemos que as mulheres, né, nós podemos desenvolver qualquer trabalho, gente, com a mesma eficácia e a mesma excelência de que um homem. Bom, outro dado, olha só, no Jornal Extra, né? Tem um dado aqui, Dilma Rousseff, 2011, por exemplo, ela diz: no Brasil, a pobreza tem cara, ela é feminina.
está ligada às mulheres. E com base em iniciativas como a Lei Maria da Penha, temos alcançado progresso no combate à violência contra as mulheres, mas ainda há muito por fazer. Temos o compromisso sagrado de enfrentar essa questão, intensificando e ampliando as medidas adotadas no governo passado. Então, aqui é interessante perceber, até mesmo na história política do Brasil, nós tivemos apenas uma única presidente da história mulher, que foi a Dilma Rousseff, que passou também por um golpe de Estado, né? Então, isso é muito problemático. Nós temos as mulheres, elas são minorias dentro do poder público. Basta a gente observar os dados, né, esse último processo eleitoral que a gente presenciou, que as mulheres elas também foram minorias nos cargos públicos, né? Então, gente, é algo que a gente pede bastante no Brasil, é que a gente possa ter representatividade, que de fato as mulheres elas possam ocupar cargos públicos, mas mulheres que são comprometidas com o direito de todas as mulheres e não apenas com as mulheres que seguem as suas opiniões e os seus valores morais e políticos, né? Então, outro dado aqui do Sindicato dos Psicólogos de São Paulo. No país que elegeu pela primeira vez uma mulher presidenta, a desigualdade ainda persiste. Segundo estudo do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento sobre a diferença de oportunidades entre homens e mulheres, o Brasil ocupa, né, a 80ª posição em um ranking de 138 países. Então, o Brasil continua batendo recordes também de desigualdade, né? Como nós estamos vendo aqui de gênero, né? Desigualdade entre homens e mulheres. Então, os homens acabam tendo os melhores salários, né? Os melhores cargos dentro das empresas. Isso quando a gente analisa um panorama geral. Outro dado aqui é do Jornal Extra, que diz que as mulheres ganham 75,7% do valor pago aos homens para o desempenho das mesmas funções. Ou seja, se eu contrato um homem e uma mulher para fazer um trabalho, eu pago a eles R$100, eu pago a elas R$75. A diferença aqui, né, no exemplo do Jornal Extra. Então, mais uma prova de que nós temos uma desigualdade salarial dentro do Brasil. Olha, quais são, então, já foram erradicadas no mundo 90% das diferenças no que se refere à educação e saúde. Entretanto, nenhum país possui igualdade total entre homens e mulheres. E os pontos mais problemáticos são o quê? A gente tem a questão da oportunidade profissional e econômica e a participação na política, né? Primeiro porque a gente tem uma desigualdade salarial, como nós vimos aqui, a gente acaba recebendo menos do que o homem, mesmo quando tem a mesma escolaridade, desenvolve a mesma função dentro de uma determinada organização, e nós ainda temos, né, uma menor participação dentro da vida política. Um caso, né, quando a gente teve eleição para vereadores, gente, dos 29 vereadores que foram eleitos aqui, a gente teve apenas 5 mulheres. Então, é um número muito reduzido. E é claro que a gente sente um impacto em relação a isso, né? Porque, na teoria, uma mulher dentro de um poder público é muito interessante, porque ela pensaria também nos direitos das outras mulheres, né? Pelo menos na teoria é para ser. Bom, então olha só esse dado, mesmo na Suécia, um país que está no topo do ranking de igualdade, uma mulher recebe 71% do salário de um colega na mesma posição. Olha só, mesmo na Suécia, um país que está no topo em relação às igualdades, mesmo assim a mulher ainda recebe menos do que um homem. Nos Estados Unidos, apenas 15% dos cargos parlamentares e de chefes de Estado eram ocupados por mulheres em 2005. No Brasil, olha aí. No Brasil, nós temos 3 grandes obstáculos. Nós temos o abismo salarial entre homens e mulheres, nós temos também poucos cargos políticos que são ocupados por mulheres e ainda temos a desigualdade no acesso à educação.
Então, as mulheres, elas ocupam a maioria dos bancos das universidades hoje, que é quase 60%, e estudam mais que os homens. Mas, mesmo assim, ainda acaba recebendo um salário que é inferior. Né? E a participação no governo também é desigual, apesar de mais da metade da população ser do sexo feminino. Olha, no poder legislativo, que é justamente ali os vereadores, os senadores, os deputados, a média das mulheres é de apenas 12%, gente. Então, isso aí é um desafio, né, para os próximos anos no Brasil, é que a gente consiga justamente ter um aumento das mulheres dentro do poder público. Olha, aqui outros dados, a violência contra a mulher, a fonte desse gráfico é a Central de Atendimento à Mulher, né, de 180. Então, os tipos de violência relatada no 180, gente, olha, mais de 54% foram violências físicas, né, uma violência física, que é o que está de azul. O vermelho, violência psicológica, inclusive isso aqui é bem interessante, porque nós temos a Lei Maria da Penha, que é uma lei de 2006, que é justamente uma lei que ela reúne medidas para poder punir e proteger as mulheres que sofrem de violência, né, dentro dos seus lares ou dentro da rua, no ambiente de trabalho, porque a Lei Maria da Penha ela é bastante ampla. E a Lei Maria da Penha ela não fala apenas de violência física, ela fala de violência psicológica, violência moral, patrimonial, sexual. Então, são inúmeros tipos de violência, né, gente? A própria Maria da Penha, você sabe quem foi a Maria da Penha? Ela foi uma mulher, né? Era uma professora universitária morando no Ceará e que em uma madrugada ela estava dormindo na cama que ela dividia com o seu marido e ele levantou na madrugada e disparou alguns tiros em sua coluna, né, nas suas costas enquanto ela dormia. E por isso mesmo ela ficou paraplégica, né? Então hoje ela é uma mulher cadeirante. E isso, gente, ele levou mais de 9 anos para ser condenado. Então, eu lembro que isso aconteceu na década de 80, então há mais de 30 anos a Maria da Penha, ela luta, né, para que a gente pudesse ter uma lei, para que pudesse proteger essas mulheres. Então, hoje a gente tem delegacias especializadas em mulheres. Inclusive, a primeira delegacia da mulher aqui na cidade de Teresina, ela é de 1990, então tem pouco mais de 30 anos. E eu lembro, gente, que quando eu fiz, né, o meu curso de História na universidade, eu pesquisava sobre violência contra a mulher e eu achei a matéria, né, no jornal O Dia, ali do início dos anos 90, falando que a Delegacia da Mulher ela havia sido inaugurada aqui na cidade de Teresina. E aí lá no jornal O Dia, a página 8 do jornal, era sempre falando sobre os casos de violência que acontecia na cidade. E toda página a gente tinha uma violência contra a mulher, né? E era justamente essas notícias que eu analisava. E aí dava muito para perceber, quando a delegacia ela é inaugurada, né, o jornal foi na delegacia, entrevistou algumas mulheres e muitas diziam que tudo bem, tinha delegacia, mas quando elas chegavam lá, elas não se sentiam acolhidas, né? E isso é um discurso que a gente vê até hoje, quando a gente tem mulheres que vão até a delegacia denunciar, mas elas não se sentem protegidas, né? Existe uma ideia, inclusive, né, de dizer assim, olha, lá na própria matéria eu encontrei uma mulher dizendo, olha, eu fui fazer uma denúncia na delegacia, mas quando eu cheguei lá, o delegado ele disse, olha, você apanhou, mas foi só uma situação ruim com seu marido, volte para casa, tente resolver, e muitas dessas mulheres elas voltavam para casa e acabavam mortas. Né? Então, gente, a gente precisa acreditar quando uma mulher ela faz uma denúncia. Né? Existe uma frase das pessoas dizendo assim, pior com o marido, é ruim com o marido que bate,
pior sem ele, né? E não é pior sem ele, é muito melhor, porque você vai ter a possibilidade de ter uma nova vida, né? Então, mas para isso acontecer, essas mulheres elas precisam de uma rede de apoio, de uma rede de segurança, que de fato elas possam denunciar e mesmo assim continuar vivas, né? Porque a realidade hoje, gente, é outra, né? Muitas mulheres elas denunciam, mas elas acabam tendo nenhuma segurança, sem falar toda a própria violência que a gente causa nessas mulheres quando a gente não acredita, quando elas denunciam um caso de estupro, né, de violência psicológica. Então, muitas pessoas dizem assim, se aquela mulher está com aquele agressor, é porque ela gosta de apanhar. E, gente, isso é uma frase extremamente violenta, né? A gente precisa ter um pouco mais de empatia, principalmente com essas mulheres que passam por uma situação de violência. Então, não é que ela goste de apanhar, gente. Ninguém gosta de ser violentado. Existem muitas questões que estão envolvidas. Às vezes existe uma dependência emocional, uma dependência econômica. Às vezes é porque aquela mulher ela é ameaçada constantemente. Às vezes é porque ela tem muito medo de perder os filhos, né? Então, existem muitas questões que estão envolvidas. Não dá para a gente ficar apenas julgando. A gente precisa ter um pouco de empatia, né? De se colocar no lugar dessas mulheres, tá certo, pessoal? Bom, então olha aqui os outros dados. Violência moral, 10%. E aí tem a patrimonial, violência sexual. Então, tá vendo? A gente tem uma grande quantidade de violência física e psicológica, né? Então, gritar, falar palavrões, né? No sentido de você falar ali mentiras, injúrias contra aquela pessoa, né, contra aquelas mulheres, tudo isso é crime. O crime, gente, não é apenas a violência física, a psicológica, a sexual, né? Então, isso tudo é violência, beleza? Olha aqui, já em 2014, no 180, continua a maior parte dos casos, mais de 50% violência física, violência psicológica, 32%, violência moral, violência sexual. Inclusive, aqui no Brasil, a gente tem um dado do mapa da violência que a cada 11 minutos uma mulher ela sofre uma violência sexual no Brasil. A cada 7 minutos ela sofre por uma violência física. Então, gente, é muita violência. Muita mulher vivendo em uma situação de extrema violência e que, na maioria das vezes, né, o agressor é o próprio marido, ok? Então, olha aqui esses números. Olha, a cada 15 segundos uma mulher é agredida no Brasil. Olha isso, a cada 15 segundos uma mulher é agredida no Brasil. A cada 2 horas, uma mulher é assassinada. 52% das mulheres agredidas que procuram atendimento no SUS já foram atacadas antes. 65% dos ataques são cometidos por seus companheiros ou ex-companheiros. 69% das agressões contra as mulheres ocorrem dentro de casa. 53% das mulheres assassinadas têm entre 20 e 39 anos. 59% dos brasileiros conhecem alguma mulher que sofreu violência doméstica. Então, inclusive, né, vocês que estão aqui assistindo essa aula agora, coloca aí no bate-papo se você conhece o caso de alguém, né, que já passou por uma violência doméstica, porque, olha, quase 60% das pessoas que vivem no Brasil conhecem uma mulher que já passou por uma situação de violência, gente. Então, são muitos casos, né? E é assustador, porque, de fato, a gente vive em um local que a gente acaba não se sentindo seguro, tá certo?
Então, isso, gente, é um medo que a gente acaba tendo no país, nas cidades que a gente vive, né? Eu, enquanto mulher, me pego em muitas situações que eu também compartilho desse medo, né? Então, é o medo da gente andar na rua, da gente sofrer uma violência sexual, da gente sofrer uma violência física, né? Ó, uma galera aí de Palmeira diz que sim, alguém diz que não. Né? Eu conheço, gente, muitas mulheres que já passaram por situação de violência também, porque eu já estudei bastante sobre isso dentro da universidade, continuo pesquisando, né, dentro da minha pós-graduação, então é algo muito assustador. Inclusive, dentro de uma pós-graduação de políticas públicas que eu fiz, aqui na cidade de Teresina, a gente conseguiu constatar, chegar em um número, né, devido aos relatórios do 180, que as mulheres elas até passaram a denunciar mais durante a pandemia, né, a violência aumentou, elas também tentaram denunciar. Então, a gente precisa acreditar nessas mulheres quando elas fazem essa denúncia, né? Porque quando a gente desacredita, a gente só possibilita que elas continuem sendo violentadas, né? Então, não julgue. A dica que eu mais dou é não julgue, escute, né? Então, quando alguém chegar a você, quando você souber uma história no bairro, na escola, no trabalho, na família, não duvide, pergunte, acredite nessa mulher, né, para que ela realmente possa denunciar e estar em uma situação em que ela esteja protegida. Né? Olha aqui, a gente tem a Federação das Mulheres do Brasil desde 1949, que é uma luta por igualdade, gente. Por salário igual, pelo fim da violência, pela valorização do salário, por creches públicas. Então, é uma luta de fato por igualdade, né? Olha, eu tenho aqui um dado, uma fala da Ângela Maria dos Santos, de 31 anos, cuja vida dela foi transformada a partir da organização estimulada pelo Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais e Pescadoras de Alagoas. Ela diz assim: deixava meus filhos dormindo à noite e ia pescar na beira do rio. Não tinha dinheiro para comprar os instrumentos da pesca ou para pegar um barquinho. Usava um pedaço de garrafa PET. Às vezes vendia o peixe para comprar farinha. E às vezes era tão pouco que nem dava para vender e a gente mesmo comia, né? Então, é a ideia, gente, de que mais mulheres ainda estão em uma situação de vulnerabilidade. Em 2022, né, a gente teve um dado, com o mapa da fome, né, nós temos 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil. E para vocês terem uma ideia, né, de novembro de 2021 até abril de 2022, com o mapa da fome, a gente descobriu que a fome no Brasil ela tem gênero, porque são as mulheres que mais passam fome. A fome no Brasil tem cor, porque são as mulheres negras que mais passam fome. E ainda são nas famílias com crianças que mais passam fome. Então é algo assustador, gente. É algo muito triste a gente viver num país tão rico e com tantas milhões de pessoas que passam fome, né? Olha aqui as mulheres na história. Aqui é uma imagem do Debré, retratando as mulheres negras no nosso país, né? Em que justamente essas mulheres que também foram extremamente violentadas, separadas da sua família, separadas dos seus filhos, né? Mulheres indígenas também que eram violentadas, proibidas, né, de praticar a sua cultura e também de amamentar os seus filhos. Então, e até hoje, né, são as mulheres que também se encontram em uma situação de vulnerabilidade. Olha aqui o Brasil colonial, né? Os dados que, inclusive, a gente até falou, né? Aquela ideia do sujeito universal, que era aquele homem branco, que é o dono da terra, o dono das mulheres, né? O dono dos filhos, o dono da esposa, o dono da mãe, o dono da terra, o dono dos escravizados. Então, é claro que isso também ia se gerando uma desigualdade
muito grande, né? Com práticas que excluíam as mulheres, os homens pobres também, as pessoas negras. E aqui nesse Brasil colonial, qual era o imaginário, o modelo de mulher? Era aquela mulher obediente, a mulher submissa, a mulher religiosa, a ideia de que a mulher ideal, perfeita, é aquela mulher que é a dona da casa, né? A dona de casa. E, gente, tudo bem, a mulher quer ser dona de casa também, mas ela também quer trabalhar, ela também quer ter filhos ou não, ela também quer estudar, ela também quer viajar, quer dirigir. Então, gente, a ideia aqui é que a gente possa ser livres, né? Que a gente consiga, de fato, ter voz dentro da sociedade que a gente vive, que a gente tenha capacidade, que a gente tenha a possibilidade de tomar as nossas próprias decisões, né? Eu penso agora que eu, enquanto uma mulher, eu sou professora, eu tenho a minha casa, a minha família, né? Tenho a minha profissão, tenho o meu direito ao voto, a minha participação política, então é isso que a gente quer. Né? Algo que eu também quero é me sentir segura dentro da própria cidade que eu vivo. Né? Quero me sentir segura em pegar um aplicativo, não acontecer nada, ir dentro de um hospital e não sofrer uma violência obstétrica, andar na rua sem ter medo de ser assediada ou violentada, é isso que a gente quer. Né, respeito, liberdade, segurança, participação política. Então, olha aqui o mundo antes do feminismo, né? Isso aqui foi retirado da Editora Abril, Revista Enem de 2011. Diz assim: a vida das mulheres na elite do Brasil colonial se resumia a ter filhos, ir à missa e bordar. Entre as classes mais pobres, a situação era diferente. Existiam mães solteiras, né, mães solos, com filhos nascidos de estupros ou casos extraconjugais de senhores brancos. Eram descendentes de indígenas, de portugueses e de escravizados. Algumas também nascidas de relações de violência ou de concubinato, que viviam à margem da sociedade, está vendo? Então, sempre houve essas diferenças, né? Aquela ideia de que a mulher, ela tudo bem, ela está dentro da casa, então ela vive ali dentro daquela casa, ela só borda, ela só vai à missa, ela só tem filhos. Então, é por isso que ao longo da história, dentro do próprio movimento feminista, a luta pelo voto sempre foi muito presente. Né? E ainda existia a diferença entre as mulheres brancas ricas e pobres e as mulheres negras, né? Porque ali no século XIX, com o movimento feminista que lutava por igualdade, as mulheres ricas, elas ainda estavam lutando para poder trabalhar. As mulheres pobres estavam lutando para poder estudar. E as mulheres negras ainda estavam lutando para ter liberdade. É por isso que são muitas mulheres, são muitas histórias, são muitas realidades, né? Provavelmente a minha realidade, né, então, quanto mulher branca, é muito diferente da realidade de uma mulher indígena, de uma mulher negra, e a gente precisa pensar sobre isso, né? Porque ainda existem muitas diferenças também dentro, né, dessa sociedade, entre as próprias mulheres, né? Então, essas mulheres aqui sempre escravizadas, né, gente, proibidas de terem a sua liberdade. Então, é claro que isso vai se gerando muitas diferenças, né? Aqui nós temos as mulheres que foram pioneiras na luta por liberdade, como, por exemplo, a própria Esperança Garcia, uma escravizada piauiense que foi considerada a primeira advogada do Brasil. Aqui nós temos uma carta da Esperança Garcia que foi encontrada em 1979 pelo historiador Luiz Motti. Olha o que a carta diz: eu sou uma escrava de Vossa Senhoria, administração de capitão Antônio Vieira de Couto, casada. Desde que o capitão lá foi administrar, que me tirou da fazenda dos algodões, onde vivia com meu marido, para ser cozinheira de sua casa, onde nela passo tão mal. A primeira é que há grandes trovoadas de pancadas em meu filho.
sendo uma criança, que lhe fez extrair sangue pela boca. Em mim não posso explicar que sou um colchão de pancadas, tanto que caí uma vez do sobrado abaixo, peada. Por misericórdia de Deus, escapei. A segunda estou eu e mais minhas parceiras por confessar há 3 anos, e uma criança minha e 2 mais por batizar. Então eu peço, pelo amor de Deus e do seu valimento, ponha os olhos em mim, ordenando ao procurador que mande para a fazenda onde ele me tirou, para eu viver com meu marido e batizar a minha filha, né, Esperança Garcia. Até hoje, na história, a gente não sabe explicar como é que a Esperança Garcia, uma mulher negra, gente, ela escravizada, sabia ler e escrever, mas ela foi considerada a primeira advogada do Brasil porque ela escreveu essa carta, uma carta em que ela denuncia todas as violências que ela era submetida, né? Então, ela tinha consciência de toda aquela violência e é claro que ela lutava para poder escapar dessa violência, né? Então, é algo muito incrível, né? Mesmo nesse período em que essas mulheres negras eram extremamente violentadas, a Esperança Garcia ela acabou sendo considerada essa mulher corajosa, né? Que lutou pela sua liberdade e também pela de seus filhos. Né? Então, outra, inclusive, a própria Esperança Garcia, essa imagem aqui, né, de uma estátua, um busto que tem aqui na cidade de Teresina, no artesanato. E também temos o Memorial Esperança Garcia aqui na cidade de Teresina, né, que sempre ali tem movimentos, danças, discussões políticas, sociais sobre os direitos da população negra no Brasil. Né? Outro exemplo é a Chica da Silva, uma mulher negra, escravizada, mineira, né? Uma mulher que ela também foi além do seu tempo e que também quebrou muita expectativa ali dentro daquela sociedade que sempre vê aquela mulher apenas como uma mulher que precisa ser violentada, né? Aqui na tela vocês estão vendo a atriz Thaís Araújo, que interpretou a Chica da Silva em uma novela no Brasil. Bom, também temos aqui a Jovita Feitosa, uma piauiense do Ceará, nasceu no Ceará e acabou se alistando no exército no Piauí. A ideia é que ela queria defender o Brasil na Guerra do Paraguai e ela foi impedida justamente por ser mulher. Aquele preconceito de que existe profissões que devem ser de homens e profissões que devem ser de mulheres, né? É aquela frase, azul é coisa de menino, a rosa é coisa de menina, né, gente? E olha, eu tô aqui com a blusa preta, né? Isso não me faz menos mulher. E um homem, ele não se torna mais homem por ele estar de azul. Então, que a gente também quebre esses estereótipos, essas ignorâncias, que é justamente por isso que a gente acaba vivendo dentro de um país que ele é tão desigual, porque a gente acaba criando essas diferenças entre meninos e meninas desde que são crianças, né? Como se existisse um brinquedo que é de menino, um brinquedo que é de menina. E, gente, não existe isso. Brinquedo é brinquedo, roupa é roupa. Então, que essa aula sirva a vocês para que a gente possa quebrar esses estereótipos, quebrar esses preconceitos, né? Vocês que são pessoas adolescentes, que são pessoas jovens, que vocês possam ter a mente mais aberta, que vocês possam ter um pensamento crítico sobre a sociedade que a gente vive e que vocês possam ter noção de quais são os seus direitos, né? Porque assim a gente consegue lutar por uma sociedade que ela seja justa, que ela seja mais igualitária. Ok? Bom, então nós estamos aqui terminando a nossa aula. O professor Flávio colocou aqui alguns exemplos de mulheres que foram revolucionárias na história, né, que lutaram de fato para que seus direitos pudessem ser reconhecidos, para que pudessem trabalhar, estudar, para que pudessem ter liberdade, que lutaram para poder acabar com a escravidão no Brasil. Né, que lutaram pela lei de cotas, que lutaram por um código civil em que pudesse inserir as mulheres, né? Então, só para a gente fechar, no ano de 1962,
o Código Civil é alterado, suprimido item que considerava a mulher casada incapaz, tá vendo, gente? Nós já tivemos leis aqui que diziam que mulheres eram incapazes. Então, é por isso que eu digo que é sempre uma luta constante. A gente precisa estar sempre atenta em relação aos nossos direitos, né? Uma outra luta na década de 60 foi pela liberdade sexual, em que mulheres, né, a gente pudesse ter a liberdade de escolher engravidar ou não. Então, todos esses direitos aqui foi uma luta do movimento feminista, do movimento das mulheres brancas, indígenas, amarelas, negras. Então, que a gente possa respeitar e que a gente possa lutar para que a gente viva dentro de uma sociedade melhor, beleza? Então, eu sou a professora Kelly Campelo. Coloca aí no bate-papo se você gostou, se você conseguiu entender a nossa aula de hoje. Foi um prazer estar aqui com vocês, ainda mais discutindo sobre um conteúdo tão importante, tá certo? Então, desejo a vocês uma ótima semana, que a gente possa se encontrar aqui em um outro momento no canal Educação. Então, beijos e até mais.